Fala pessoal, pode te contar. Enfim, então vamos lá, galera. The Earth Day, beleza? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Quem estiver online, bem-vindo para o Paulinho também, que está presencial. 22, ok? Page 90, é isso? Beleza? Lesson 22, page 90, ok? Então, beleza, nós temos aqui, então, nessa Lesson 22, o título seguinte, né? The Earth Day. É isso mesmo? Então, esse Earth Day seria, então, como se fosse tipo o Dia da Terra, né? Enfim, essa questão de conscientização e etc, né? Ok, let's go there. Quem tá aí, manda um oizinho para nós. Deixa eu... Importante, né, pessoal? Oi, Vitor. Oi, Jorge. Hello, good afternoon. Importante a participação de vocês aí, tá? Oi, Stephanie. Importante a participação de vocês aí, certo? Pra gente... para vocês praticarem também algumas coisinhas, as respostas, principalmente lá embaixo. Então, quem não pesquisou ainda no vocabulário, dá tempo de pesquisar. Enfim, aquelas mesmas coisas de sempre, né? Beleza. Deixa eu arrumar aqui esse bagulho. Arrumar. 22. That's good. Então vamos lá. Nós temos então, olha só, um warm-up, algumas coisas ainda sobre a questão de meio ambiente, né? So, these are some of the major, ou seja, um dos maiores environmental threats. Essa palavra threat, eles seriam ameaças, tá? Environmental threats, ameaças ambientais. Nós temos ali então, climate change, certo? Mudanças climáticas, water pollution, tá? Water pollution, poluição da água, né? Global warming. Global warming seria, então, o nosso aquecimento global, né? Global warming, esse vanishing species, right? Vanishing species seria, por exemplo, espécies ameaçadas, né? Porque a gente tem aquela marca lá, o Vanish, conhece? O Vanish, o que o Vanish faz com as manchas? E desaparece, né? Então, vanishing species, ou seja, espécies desaparecidas, ou neste caso, ameaçadas de desaparecer, né? Em extinção, tá? Só que eu acho que foi escrito diferente, deixa eu ver. Vanishing. O segundo N não tem, tá, Paulina? No vanishing. In ali não, o N e N, o segundo N não existe, tá? Foi um erro de digitação ali. Global warming, so vanishing species, right? Desaparecimento de espécies. Pollution, bem simples, né? A palavra pollution. Com dois S, pollution. Pollution, tá estranho aqui. Olha só. Com dois. Soil depletion, tá?
Então, esse pollution ali, poluição, né? Opa. Pollution, soil depletion seria erosão, tá? Lembra do soil, aula passada? Do solo, soil. Yes. Power plant seria, então, usinas, tá? Usinas não, calma. Isso eu esqueci. Power plants. Usinas, exatamente. Usinas, right? Power plants. Power Ranger. Power plants. And deforestation seria o famoso desmatamento, tá? Deforestation. So climate change, water pollution, global warming, vanishing species, pollution, soil depletion, power plants, and deforestation. Ok? Olha a pergunta que nós temos, Paulina. Which do you think is the most threatening? Olha só a pronúncia. Threatening. The most threatening environmental issue, tá? Quando aparece essa palavra issue aí, em qualquer frase em inglês, a gente pode entender como sendo a questão, tá? Quais seriam as questões mais ameaçadoras ao meio ambiente, in your opinion, Paulina? What's the most threatening? I think it's global warming and deforestation. Deforestation, that's good. E para vocês, pessoal que está em casa, então eu posso começar a frase, né? For me, the most threatening is the blah blah blah. Ok? For me, the most threatening is blah blah blah. Blah blah blah. And blah blah blah. Ok? Vou mandar aqui. Mandem para nós aí, queridos. I think each of these threats, dessas ameaças, okay, cada uma dessas threats are connected. You know, for example, pollution. You know, pollution is connected to global warming. Pollution is connected to water pollution. Pollution is connected to climate change. You know, anyway. So, of course, not power plants and deforestation are other things, you know, are other situations. For example, power plants are focused in producing power for us, you know, power like energy, you know, electricity. So power plants focus on that, you know, and deforestation, it's dangerous too. I think there isn't just one thing that is most threatening. We have many circumstances, you know, that can be a consequence to another to a bigger threat. Vamos ver o que a Jade falou aqui. For me, the most threatening is water pollution and deforestation. That's okay, Jade. It's perfect. That's perfect, right? Beleza? Tudo bem, Paulina? What did you say, Paulina? Repeat. For you, what is the most threatening? For me, the most threatening is the pollution and deforestation. Pollution, you know, okay, pollution and deforestation. Why pollution, Paulina? Because the pollution pollute the air that we breathe. Pollute. Pollute, yes, pollute. Pollute. Right? Pollute the air, pollute the water, can kill some species, you know, some fish, for example, some plants. It's many consequences, you know. Peter said that for me, the most threatening is global warming and deforestation. Só copiou da Jade, né? E mandou no chat. Tô vendo? Vamos ver, Stephanie, I think is the most threatening environmental issue are pollution.
Pollution. Sorry, nunca errou também, você nunca errou, Victor, na vida? Nossa, ô perfeitão. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Vamos ver a Stephanie ali, quero ver. I think eu vou enviar a tua de novo, tá, Stephanie? Vamos ver. Deixa eu enviar aqui. I think the most. Então, vamos ver aqui. I think. Eu acho que o mais ameaçador is pollution. Aí sim, tá. Ó. Vou reenviar a tua frase, ó. Corrigida, tá? Is pollution, tá bom? Beleza, Steph? That's good. That's good. Mas alguma pergunta? Any question more? Paulina, know about that? Nothing to add. Deforestation. Why deforestation is a environmental issue in your opinion, Paulina? Because deforestation can be mas tipo pode ocasionar a vanishing species. Can cause Vanishing species. vanishing of species, of course. I understand your point. I can say I got it. Remember? I got it, Paulina. That's good. I got it. That's good. Your sentence. Okay, not that this situation is good. Just remember. Beleza? Deu bom, Stephanie? Conseguiu me ouvir aí? De buenas? Tranquilo? Let's go there. So now we have the words in action. Okay, I will play the audio for us, right? Let's check together. Se vocês conseguirem repetir aí em casa, não dá nada. Não cai pedaço também. Se tranque no quarto aí, tá? Para ninguém ouvir, se vocês têm vergonha. Let's go there. Book 3, Lesson 22, Words in Action. Meadow, field, hook, bucket, twist, reckless, portrait, dismissal, stems, suspicion, suspicious, clumsy, handy, stroll, first aid, extension, To try. prompted, to stroll, to stroll, travou, né, meu? Deu uma desmonta. strolled, Foi. Strolled. to muse, To muse. mused, Mused. to hang, To hang. hung, Hung. Pendurar, né? to aid, To aid. aided, Aided. to chuckle, Chuckle. chuckled, to praise, To praise. praised, To caused. Fechou. Beleza. Paulina, você tem alguma pergunta no vocabulário? No to use, apareceu usar na Uhum. Pode ser no sentido de refletir, entendeu? Putz, eu gosto de fazer. É bom às vezes sentar assim no lugar tranquilo e ficar refletindo, sabe? Tipo isso, tá certo? Devanear, né? Ficar pensando a respeito, news.
person who is the source of inspiration. Ok, alguém tem alguma pergunta sobre words in action? Bora lá, podemos... Esqueci. Mandem no chat aí, beleza? Mais nada, Paulina? De buenas? Nothing else? That's okay. Paulina, let's check together. O pessoal também que está assistindo. Is there a difference between a chuckle and a laugh? O que seria, Paulina, esse chuckle? O que você achou? E o laugh? É rir também. Mas nada diferente, Paulina, nesse chuckle? Nada diferente de rir também para você? It's like chuckle, Paulina, olha só. Laugh quietly. It's like this. It's chuckle. It's like this, right? But laugh it's not quietly, you know? It's noise, right? It's noisy. Middle, você achou Prado aí, né? Deve ter achado Prado. Ele pesquisou Prado. Pesquisa o que é Prado no Google. Em português. Quando vocês não sabem a palavra em português, vocês pesquisam também, tá? Palavra Prado. Você deve ter encontrado isso aqui, né? Pesquisa aí no Google, gente. Que é igual a campo. Uma imensidão, uma infinidade de campo. Não, né? Campo. Certo? A diferença entre middle e field. Middle, por exemplo, se a gente vai para a Coxilha Rica, a gente tem um tipo de vegetação lá que é como se fosse o pampa, né? Que eles chamam que é pampa, enfim, não tem árvore grande, é só grama, ou seja, é só campos infinitos, assim, né? Ou seja, esse tipo de vegetação a gente chama como sendo middle, tá? Agora a diferença entre um middle e um field, os dois são campos. A questão do field é, por exemplo, um campo de futebol, tá? Que é uma extensão reduzida, limitada. Deu boa polêmica nessa aí? Beleza, Jade? Tranquilo? Então, às vezes acontece, pessoal, tem várias palavras, não é só esse caso, tem outras aí que talvez vocês já tenham passado, o que acontece em outras turmas. O pessoal às vezes acha que em português, daí não entende em português, aí fica por isso mesmo, né? A gente pode, por exemplo, achei uma palavra que eu não sei em português, vou lá e pesquiso, jogo no Google lá, a palavra estranha lá, vou colocar esse negócio aí, Prado, vou jogar aqui, ó. Prado, achou uma cidade na Bahia aqui, vamos ver, definição. Prado, definição. Pista para corrida de cavalo. Não, tá estranho, vamos ver mais tradução. Ó, tem aqui semelhante, campo, pastagem, pasto, planície, baixada, enfim. Beleza? Então essa é a dica aí. Não sabe responder essa, dá um talk time. Ó, só porque a cena valendo uma coca, hein? Perderam tudo. Eu não... Tá bom. Essa tua frase está quase certa, Stephanie, tá bom? Mas eu vou mandar ela de novo aqui para você. Por exemplo, se você quer dizer talvez então, que você não vê uma diferença ou que não há diferença. Eu posso colocar, there is not a difference between a chuckle and a laugh, tá? There is not a difference between a chuckle and a laugh. Então, não há diferença. Sendo que, na verdade, a diferença entre essas duas palavras é que eu estava explicando para a Paulina aqui, tá? Diferença chuckle versus laugh, tá? Chuckle e laugh, tá? A palavra chuckle é tipo o Vitor na aula, entendeu? Tá sempre dando risadinha, tá? Sempre dando risadinha disfarçada, certo? Tá bom? Chuckle é igual a Vitor, beleza? E laugh, então, é igual a eu. Beleza? Ou seja, aquela risadinha disfarçada, tipo, sei lá, a Paulina entrou na aula aqui tropeçando, eu dei a risadinha, certo? Agora, se eu for rir de verdade, eu vou falar a palavra laugh. Então, the difference between chuckle and laugh, that chuckle is posso dizer então que seria it's a quietly laugh, tá? Chuckle, então, seria uma quietly laugh.
colocar para vocês aqui, peraí. Deixa eu digitar aqui. Choco is a... Só copiando aqui. Quietly laugh, tá? Choco is a quietly laugh. Então, se é uma risadinha mais quieta, mais escondida, que o cara dá aquela risadinha entre os dentes assim, escondido, o laugh é tipo ha, 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 ok? Ok? Deu para entender o exemplo que eu dei ali, galera? Chuckle equal Victor, laugh equals me, right? Beleza? Ok, Paulina, alguma coisa sobre essa? Não? Tudo certo. Então, olhem essa 2 que traz o muse ali. Do you sometimes sit and muse on the events of the past, Paulina? For example, if you... o que você está escrevendo? Do you sometimes sit and muse on the events of the past? If you sit you stop. You know, if you stop, start things about the past. You know, it's muse. No, that time I did that was good, was not good. You know, do you do that sometimes, Paulina? Yes, I do that sometimes. About what specifically? Normalmente tem aquelas lembranças de vergonha do passado que a gente passa. Ok. Seria então, no caso, shames from the past. Yes. Shames from the past. Ok. O Victor falou assim, no começo eu não entendi, agora no final parece que eu estou no começo. Tá falando certo, Victor? Tá usando? Number 2, do you sometimes sit and muse on the events of the past? A gente fica parado às vezes e pensa em coisas que já passaram, fica pensando naquilo, mas eu podia ter agido diferente, mas eu não devia ter tropeçado no calçadão em 2013. Beleza? Tipo, isso a gente lembra, meu Deus, é cada vez que eu tropecei no centro, verdade, acontece, né? Number 3, do you sometimes, do you like stories with an odd twist at the end? Esse twist a gente pode entender como sendo, por exemplo, como se fosse uma reviravolta, tá? Perfect. That's good, Judge. Thanks. Chuckle is yes. And laugh is right? Aí, Jade, me toma exemplo, hein? Mitou. Arrasou, hein? Tira até um print disso aí, Jade. Tira um print disso aí, Jade. Posta nas redes. That's good. So this odd twist. Let me see here. It's like odd twist can be like a reviravolta, right? Do you like stories, movies, series like this? Yes, I like. Do you remember any series or movie that has an odd twist? Or soap operas? Riverdale, what happens in the series? Mas acontece uma reviravolta no final. Que tem um caso em que eles acham que um guri morreu. Aí depois eles vão descobrindo e descobrem que foi o quarto guri que matou ele. I got it. Some soap operas are used to have odd twists. You know, for example, people that are making bad things are winning, you know, are taking proveito, are being... Meu Deus, gente, esqueci da palavra. Are being... Estão sendo, tipo, benefited, right? And in the end of the last episode of the soap opera,
becomes an alt twist. I remember many soap operas of Globo that has this characteristic of an alt twist in the end. It's good. It's interesting because it makes us watch until the last episode. Because soap operas they only exist because of the audience. If nobody watches that, they don't they don't make more episodes. Or if the soap opera is a success of audience, they must entertain us until the end, and for that they create odd twists, or many odd twists. Quando a gente acha que vai para um lado, vai para o outro, volta e vai e vem. Nossa, teve vários exemplos que eu lembro assim, tipo, chegou no último episódio, você achava que estava tudo acabado daí, o episódio leva 1h30, 1h40, assim, e daí acaba, tipo, bem, assim, sabe? Sempre acaba bem, né? Só de filme, né? Não sei que seja drama ou terror. Não, drama. Isso que é terror. I like. Nossa, que resposta, hein? Deu um exemplo daquele e me mandou yes, I like. Tá louco. That's good. Number 4. Do you always keep a first aid kit handy? A first aid kit handy. The word handy, Paulina. Oh, I always have handy in my house, for example, SBP. I always have handy in my house, let me see, alcohol, right? Alcohol. I always have handy, that easy to take. Something that's easy to take. Something that you can have access quickly. You know that? Tudo bem? So something that I can take really quickly. Do you have a first aid kit handy in your house, Paulina? Yes, I have. I don't have. I don't have a first aid kit handy. Sometimes someone cut yourself. When I cut myself, when my mother cuts herself, we don't have. I don't remember if we have a first aid kit handy. I know that there is a handy kit, first aid kit in my house, but it's not handy. It's definitely about number 3. I don't like stories with an twist at the end. Muito boas suas frases, Stephanie. Muito boas. Você está conseguindo já desenvolver mais suas frases, Stephanie. Isso aí. Então, esse first aid kit seria tipo um kit de primeiros socorros handy. O que você achou na tradução de handy lá, Paulina? Acessível, ao alcance, né? Paulina, how old are you? I'm 16. 16? Okay. So you don't drive yet? No, but I don't. Oh my God, you know how to drive. Your father taught you? Yes. You know that? I have the verb teach. The past of this is taught. Your father taught you? Yes. Do you remember when was it? Last year and this year. Where did you drive? Huh? In the beginning? In the beginning, the 2010. But where? Not when. Where? Where? Place? First shopping. Close? Close to the shopping. Close to the shopping mall? Yes. Shopping mall. And it was a automatic car, or you need to Needs to switch the gear? Yes. Okay, no, it's hard I because don't think it's hard. no, was good for you, was normal. Nice, Paulina. So the question maybe is for your father or for your mother. If your father or your mother
they ever get a ticket for reckless driving? You know, a ticket, uma multa for reckless, tem um vocabulário, driving. A gente não. Eu acho que não. Okay. My mother got. I never got to either. Oh my God. I never got a ticket, but sometimes I'm afraid of getting a ticket. Because sometimes the speed limit all the time is a problem for everybody because it's 60 kilometers per hour, you know, the speed limit, and sometimes you are 80, and it's normal when you are driving. Sometimes you go further of the speed limit, right? Number 3, number 4, Stephanie, I don't always keep a first. Você quer dizer para Stephanie que nem sempre? Nem sempre? Nem sempre é isso que você quer dizer? Então talvez mude um pouquinho ali, tá? Jade, I don't always, não. Esse always aí, eu entendi que vocês quiseram dizer nem sempre, tá? Mas não combina o don't com always. Um é não e o outro é sempre. Eu não sempre, tá? Fica estranho. Vocês podem tirar o always, então. Eu desliguei o áudio, esqueci. Acontece. Barbaridade, tava sem áudio mesmo. Não. Não vai acontecer mais, prometo. Não tava falando à toa aqui, não adianta nada. Enfim, vamos lá, de novo. Vocês quiseram dizer então nem sempre, né? As meninas ali, Stephanie e a Jade. Nem sempre. Eu coloquei então. Se eu não consigo colocar o always na frase, tá? Nesse caso, eu posso colocar I don't keep ou só responde not always. Nem sempre, tá? Beleza? Podem responder para nós então a 4. Não, desculpem, a 5, né? Se você já recebeu uma multa, mas como vocês não dirigem, talvez, vocês podem colocar sobre os pais de vocês, a minha mãe, meu pai, enfim, tá bom? Treinem essa estrutura então. Na 6, vamos trocar a palavra emails for WhatsApp messages, ok, Paulina? Are you very prompt in answering your WhatsApp messages? Nem entendi bem a pergunta, se eu sei substituir respostas. If you answer quickly, if you answer your WhatsApp message quickly. No, I'm not. Oh, No. why, Paulina? I forget. You forget? The same for me. I forget too. Yesterday, I got a message, and at 7, I was at school, and after that, at midnight, the person sent me another message. Hey, Jason, answer me. And I had forgotten, yes, because I don't know, I got home and I've got other message, and that message was ficou para baixo, assim, you know, was get down, and you know, I forgot answering in the time. But most of times I try. For example, I read the message and I'll answer later. Like this. Do you do that? Yeah. Everybody. If you start looking the message through the notifications bar, you know, bar of notifications, it's good, you know, you get addicted. Mm-hmm.
but it's sometimes a problem, you know. Yes. Right. Esse na 6 ali, galera, pronto. Se você é rápido, se você responde rápido, podemos trocar a palavra e-mails por. Como vocês não estão muito dos e-mails, a gente não troca e-mail para conversar com as pessoas. A gente pode colocar então aqui WhatsApp message, tá bom? Ô louco! My father has already received several speeding tickets. Meu Deus, olha que vocabulário da Jade. I didn't ever get a ticket for reckless driving. Você? Tá bom. Trocamos então na próxima ali nas 6 e-mails por WhatsApp message, tá? Are you clumsy in the kitchen, Paulina? Yes, I'm very clumsy. Oh my God, why, girl? You don't know? No, I don't. You don't know? Oh my God. And what do you know? Do you think you know to cook? What do you think you know how to cook? What's your specialty? Cappuccino. Oh my God. So it can be lemon pie. Lemon pie. Pie, you know? It's like pie, like this. Nossa Senhora. Pie, you know that? Pie. Lemon pie. And when was the last time you made a lemon pie? Last month. Last month. So it's time to make another one. Yes. And bring a piece to school. A piece or a slice. No, a slice? Yes. A slice of that. Sim, a Jade está pronta já. Está prontíssima. Só tirar o passaporte, fazer o visto, arrumar as malas e partiu. That's good. 7, galerinha. Are you clumsy in the kitchen? A palavra clumsy vocês têm no vocabulário. Se vocês são, como é que é o nome? Desajeitados, né? Tipo, uma tragédia na cozinha, né? I don't consider myself a clumsy in the kitchen. I know to cook some things. I'm good at cooking rice, beans, meat, pasta. I can make a good meal. You know, I can prepare a good meal for me or for my mother. What do you do with suspicious messages? Vamos trocar então só e-mails, message, but message in general. For example, some message request on Instagram or Facebook, you know? Yes. What do you do with these messages? Como é que fala ignorar? I ignore, I ignore suspicious messages. you know? Principalmente quem não segue a gente, não, quem não é amigo no Facebook, tipo, aparece fulano deseja enviar uma mensagem para você. Você consegue ler a mensagem, mas não notifica para a pessoa que você leu, né? That's okay. I'm not very prompt in answering my WhatsApp. Oh my God, Stephanie. Tua frase está correta, muito bom. Okay. But, Paulina, coming back to number 7. When was the last time you cooked it? Acho que foi lá quando fiz a torta. Who cooks at your house? Quem cozinha na casa? Who? Yeah. My mother and my father. And sometimes my sister. She cooks better than you. Sometimes. Sometimes. Algumas coisas. But, for example, you know how to cook rice? I know, but I don't do You don't make that? Yes. Oh my God. Okay, so you know, but maybe you didn't have the opportunity to show your talents. Yeah? Because most of times we don't cook because other people is cooking, you know? So if Fulano is cooking, why should I cook? You know? We stay on. It's not my business, you know? So my mother cooks, my father cooks. That's the same with me, was the same. But after my mother got sick, recently, I started cooking every day in my house. And it's really good. It's really good. I really like it that. It's a good experience.
But sometimes it's stressful because sometimes we're not that inspired to cook. I think cooking is like an art, you know? It must be art. It's art. So sometimes you must be inspired to do that. Okay, Stephanie. I'm not clumsy in the kitchen. Perfect. Cozinheira aí, ó, viu? Mas, beleza? Tô tendo- No questions, okay? So, we have now the useful expressions there. The first one is fishy, to make ends meet, money talks, and to kick the bucket, right? Paulina, fishy, you know, read for us. There was something fishy about the escape. You know, então havia algo, né? Fishy, right? There was something fishy about the accident. Pode ser, digamos assim, algo estranho, algo suspeito, you know? Algo mal contado, né? Olha, aquele negócio ficou mal contado. You know, that's fishy. Duvidoso, suspeito, you know? Right? Então tinha algo suspeito nesse coisa aí, tinha alguma coisa suspeita, alguma coisa mal contada, né? Sobre aquele acidente. Lembrando que palavras que tem dois Cs ali, a gente divide o som. Eu falo accident, right? There was something fishy about the accident. Beleza? The second one, make ends meet. Read for us, Paulina. Things are so expensive that it's been difficult to make ends meet. Yes, to make ends meet. Things are so expensive. Então as coisas estão caras, né? Quando as coisas estão caras, ó, that's it's been difficult, que está sendo difícil. Que está tendo difícil, né? Que está sendo difícil, desculpe. Vamos falar assim, equilibrar o orçamento ou até mesmo pagar as contas. Então esse end meet, deixa eu pegar aqui. Make ends meet. Pode ser equilibrar o orçamento, pode ser pagar as contas, tá? Pagar as contas, beleza? Contas, right? Money talks, Paulina, read for us. Money talks. Give the kids something extra and they will help you. Uhum. Money talks literalmente pode ser, digamos assim, que dinheiro. Como é que a gente fala em português? Que o dinheiro tem poder, o dinheiro tem força, o dinheiro. Dá pra gente traduzir como o dinheiro fala, tá? Mas ainda tem uma no português mais específica do que esse, tá? Money talk pode ser, digamos assim, que o dinheiro tem voz, o dinheiro tem espaço, certo? Digamos assim, se acontece algo com você que tem dinheiro e acontece algo comigo que não tem dinheiro, vai ser tratado isso diferente, certo? Porque eu vou conseguir, digamos, tu vai conseguir pagar um advogado melhor, você vai conseguir pagar fiança, e eu que não tenho dinheiro, vou me... Não. Cadê aqui o Money Talk? Tem alguma frase que aconteceu esses tempos na aula. Eu traduzi como dinheiro fala, tá? Dinheiro fala, tem voz, tem poder. Tá bom? And to kick the bucket, literalmente, ó. He knew the secret, but he kicked the bucket. Desculpa, errado. He knew the secret, but he kicked the bucket before telling it. Ainda faltou vírgula nesse coisa.
Olha só, ele sabia do segredo, mas ele chutou o balde antes, contando. Faltou vírgula, né? Ele chutou o balde antes, contando. Chutou o balde antes, contando. Certo? So, kick the bucket, or kick the bucket, chutar o balde. Tá? Chutar o balde. Então, fishy, make, ends meet, money talks, and kick the bucket, right? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta, Paulina? Fishy, make ends meet, money talks, and kick the bucket, right? Beleza? So, now let's check the speak up, já que ninguém tem mais perguntas sobre. Let's check the speak up. I will play the audio for you, Paulina, and in the end, you can make questions about that, right? Book 3, Lesson 22. Speak up. Why didn't he tell the secret? He kicked the bucket before telling the secret. Where do you go on a stroll? We like to stroll in the park. Can we trust the transactions? Let's view the transactions with suspicion. Are you suspicious of his attitudes? Everybody's suspicious of his attitudes. Do you know why Mary resigned? Her dismissal seems a little fishy to me. Would a dictionary help? I recommend you always have a dictionary handy. I've been spending more than I earn. Avoid reckless expenditure. Did you like her singing? Her singing was somewhat clumsy. Shouldn't we act now? Yes, a prompt action is necessary. John was very generous with his money. What prompted him to be so generous? What happened to the mushroom? The stem of the mushroom is broken. Why did they chuckle? They chuckled because of my joke. What do you like to muse about? I like to muse about my childhood days. Why did Tom receive a lot of praise? They praised him for his honesty. Where can I hang my coat? Hang your coat on that hook. What caused the plants to die? The cold caused the plants to die. Vamos lá, Paulina, questions? Na 5, a resposta tem dito triplicate her demissão. Her dismissal, pode ser demissão. Seems a little fishy to me, right? Parece pouco estranha, mal contada, suspeita, né? You know that? Na 7, a última palavra da pergunta. Earn. Eu tenho gasto mais do que eu ganho, tá? Earn, esse ganhar no sentido de quanto que você ganha lá no sentido de dinheiro, tá? Entendi. Minha resposta 7 mesmo. Reckless expenditure. Evite gastos, expenditure seriam gastos. Reckless, imprudentes, como é que tá no vocabulário lá? Desnecessários, eu acho que é, né? Imprudentes, desnecessários, ok? O que mais? Na resposta da 11, stand in the mushroom. Stem of the mushroom. Vou mostrar para você aqui. Stem. O que você achou para stem, Paulinho? So, o caule, tipo a parte que sustenta alguma planta, né, ali. Mushroom, você conhece?
Remember what? Eu já ouvi essa palavra. Remember what's the food of Mario? What they get to grow up? So that's a mushroom. Mushroom is cogumelo, right? Mushroom. Na 14, a pergunta é praise. Tipo, saudações. Eu vou conferir esse livro, esqueci. Elogiaram. Como é que é o nome? Não é. Homenagearam, eu acho que é. Quer ver? Praise. Elogiaram. Homenagearam pode ser também. Enalteceram. Yes. E a última da resposta da 15. A última palavra. Hook. Gancho. Acho que tem no vocabulário. Hang your coat, pendure seu casaco on that hook. On that hook, right? Hook. Perguntas do Speak Up, pessoal. Partimos. Perguntas do Speak Up. Questions about the Speak Up. Let's check together. Let's go there. Ô, louco. É 17. Ai, eu lembro que verdade. Paulina caiu. Eu fiz explicar pela nossa falando. A 17 você achou no trator. Manda pra nós aí. I wish you stopped being such a chicken. I wish you stopped being such a chicken. The movie was awesome. The theater was awesome. My blood type is B negative. My blood type is AB positive. This is a male dog. This is a male bird. Would you like a bite of my cake? Perfect, Paulina. Nice. Thank you. Ok, Paulina, olha a sentença que nós temos. What God does is well done. Ok? What God does. O verbo does, aquele does é um verbo, né? A terceira pessoa do verbo fazer. Do what God does is well done. Eu não entendi muito bem a pergunta. O que você não entendeu aí, Paulina? O que Deus faz is well done. É bem, tipo, done ali o... Então nós temos... É bem feito. Ou the famous is perfect. What Deus faz é perfeito, como a gente fala em português, né? Do you agree with this sentence, Paulina? Yes, I agree. You agree with that? Why? Because I trust in God. You trust in God? You trust that everything that He does is perfect? Yes. Okay. Nice. So now we have a big text here. Temos um textão aí, certo? Falando o seguinte: the acorn and the pumpkin. Tá? A palavra pumpkin é aquilo que está no chão e acorn é o que está pendurado no galho lá em cima. Aquele negocinho, aquele bichinho dela do gelo lá, sabe? Que eles ficam correndo atrás lá. Isso, aquilo é uma acorn, right? Uma castanha, uma noz, enfim. Tá bom? Então vamos ver o que tem a ver com esse cara aí, o que está falando sobre ele. Ele vai fazer alguns questionamentos, vai usar bastante vocabulário lá de trás, tá bom, Paulina? E para quem está em casa, vocês fazem o mesmo esquema que eu já sugeri para vocês do quê? De vocês irem destacando, de vocês irem sublinhando, circulando, né? O que vocês conseguem entender, aliados, né? Com o que vocês têm lá na 22, no início, lá, certo? Por exemplo, aparece ali, por exemplo,
Bastante vocabulário aí, tá? Straw, middle, deixa eu ver, field, deixa eu ver aqui, field, não tem ali? Não, mas enfim. Oak tree, vocês terem vocabulário, já viram essa palavra antes? Oak tree. Deixa eu ver. Muse tem. Twists tem também. Hang tem também. To hang tem no vocabulário. Deixa eu ver. Stems tem também no vocabulário. Meu Deus. Tem bastante palavras que vocês conseguem achar, outras não, tá? Então, eu vou deixar vocês fazerem a leitura aí primeiro. Tá certo? Depois eu toco o áudio daí, beleza? Beleza? Aguarde mais um pouquinho para tocar o áudio. Depois. Oi? Você está marcando que você entende ou que você não entende? Não entende? Beleza. Let's check the text. So I will play the audio for us. Listening and talking. Listening and talking. Cadê? Understanding. Go. Book 3, Lesson 22, Listening and Understanding. The Acorn and the Pumpkin. There is an old poem that tells the story of a philosopher who was walking through a meadow. As he strolled along meditating on nature, he came upon a field of golden pumpkins. In the corner of the field there stood a majestic oak tree. The philosopher sat down under the oak and began to muse about the strange twists in nature, like tiny acorns hanging on huge branches and huge pumpkins growing on tiny stems. He thought, what was God thinking about when he put the small acorns on huge branches and the large pumpkins on the tiny stems? If I could give nature a hand, I'd put the small acorns on tiny stems and the large pumpkins on huge branches. Weary, he decided to rest beneath the oak tree and soon fell asleep. A short while later, he was awakened by a tiny acorn that fell off from the tree upon his nose. Chuckling to himself, he amended his previous thought. What God does is done well. For sure, he is much wiser than me. So he praised God for his wisdom in all things. Ok.
Então, quando ele fala uma parte importante para a gente entender esse texto aí, é no segundo parágrafo. The philosopher sat down. Então, o filósofo sentou-se embaixo da árvore, the oak tree, né, do carvalho, and began to muse about the strange twists in nature. Né, dos estranhos, das reviravoltas da natureza, né? Like tiny acorns, ok? Tiny seriam minúsculas. Aquele negocinho lá, como é que eu te falei? Castanhas, não, né? Nozes minúsculas, hanging, o que queriam hanging aí? Penduradas em quê? Em huge branches, em galhos imensos, and huge pumpkins, e imensas abóboras, growing on tiny stems, ou seja, crescendo em caules minúsculos, né? He thought, ele pensou, né? What was God thinking about when he put the small acorns? Então, o que Deus pensou quando ele colocou pequenas nozes em grandes galhos e grandes abóboras em pequenos galhos, em pequenos caules, né? Se eu pudesse dar à natureza uma mão, eu colocaria, né, as pequenas nozes, né, em caules minúsculos e as grandes abóboras em galhos grandes. Fazer sentido, né? Daí, weary, a palavra weary, ele pode ser cansado, né? Esgoelepado. He decided to rest, ele decidiu descansar embaixo da árvore, and soon fell asleep, e caiu no sono. A short while later, um pouco depois, he was awakened, ele foi acordado by a tiny acorn that fell off from the tree, que caiu, uma noz caiu, né, da árvore em cima do nariz dele. Chuckling to himself, tipo, rindo consigo mesmo, né, he amended his previous thought. E ele, né, consertou, né, aquele pensamento dele anterior, né? Então, o que Deus faz é bem feito, é perfeito. Com certeza, ele é muito mais sábio do que eu. So he praised God for his wisdom in all things. Lembra do praised que a gente viu antes lá? Ele elogiou Deus, ele louvou a Deus, né? For his wisdom, pela sabedoria, né? In all things. Deu para pegar a ideia, Paulina? Então, se Deus tivesse colocado uma abóbora gigante no galho, o que ia acontecer com ele? Ele ia ter levado uma morangão, uma abobrada na cabeça, sei lá, ter morrido, né? Então, por isso que as frutas grandes dão no chão, né? E as frutas pequenas, né, dão em galhos grandes no ar, né? Para que não haja problema aí, né? De ninguém se machucar nem nada. That's okay? Enfim, claro que não é essa a justificativa, né? Mas no texto. That's okay. Paulina, now the questions about nature that we have in talk time. What do you think is the most beautiful thing in nature? Flowers and animals. Flowers and animals. And what bad things people do to nature? Como é que fala, tipo, maltrata, assim? Treat badly. Trata de treat, não é threat, porque com TH não é. É assim, né? Treat badly. Treat tal coisa badly. Tá? Treat animals badly. Yes. What else? Cut all the trees. Cut, of course. And what action should be taken to protect the environment? Deixa eu ver. Acho que a gente devia conscientizar mais as pessoas sobre o meio ambiente que a gente vive, que só tem esse, não tem fazer aqui. Can you try to speak that in English? Como é que conscientizar? Aware. Make people aware. Aqui, ó, aware. Aware é assim, ó, aware. Tá? Conscientização, eu adiciono aqui awareness. Então, we have to aware all the people about the world that we live. That we live in, okay. That we live, of course, Paulina. I got your point. In Brazil, Paulina, in your opinion, what is the best place to see or experience nature?
Not in Brazil, let's talk about Santa Catarina or Lages, you know? Serra do Costa. Okay, I thought about that right now. Yeah, Serra do Rastro is amazing. Near of Lages, we have the canyons. Have you heard about? Yes. We have beautiful canyons around here, and most people don't know. I never visited the canyons. I And never been there. Huh? And I really never visit. No, I never visit either. Okay, so it's close to Lages. It's around more or less 100 kilometers only. No, it's 1 hour by car around. So people should visit that more because we think, and even in Lages we have beautiful places here because people think that Lages is just here, it's just the city. And I think that the occupation of Lages in the urban part, it's only 25% of the territory of Lages. Lages is the biggest city in Santa Catarina. So imagine we have many places to visit that we don't know, right? Do you know Coxilha Rica? Coxilha Rica, do you know? It's beautiful there. So it's an example of how big, how huge Lages is, you know? Quem está assistindo aí, pode mandar para nós as respostas da 1 até a 4 do Talk Time na 92. Perguntei sobre o texto, ninguém me respondeu. Tô bravo, tô chateado. Deixa eu gravar com essa coisa aqui que eu vou tomar uma água agora. Ah, é. Cansei. Meu Deus, por que dói tanto a orelha isso aqui? Ok, people. Voltei. Alguma pergunta? Any question? Nenhuma? Now we have something related to English, right? The listening and reading practice. Pay attention, Paulina, that most of our lessons we talk about many topics. You know, have you noticed that? Você percebeu? Have you noticed? Have you noticed that, Paulina, that in our class we talk about different things. We are talking about nature. We are talking about, of course, here is the same topic, right? About nature, about to save the nature, to preserve the nature. But we talk about now, for example, the beautiful place to visit. Now we are going to talk about English in the world. So we have many topics to discuss, and that's good because it makes us to go further, you know? Mas a gente ir mais longe, to go further, you know, than if we stay only talking about one thing specifically, right? It develops much more our listening skills, our speaking skills, you know. That's all. Jade says that I think everything is wonderful. I think everything is wonderful. Beleza, Jade? So, listening and reading practice, Paulina, let's check. Book 3, Lesson 22, Listening and Reading Practice. Why do you think so many people around the world are trying to speak English? I'll give you a few reasons. First, there are over 50 countries where English is the official language. It is useful for business and traveling, and it allows you to interact with many new people. There are over 600 million speakers of English as a foreign language. Amazing. That helps to encourage more and more people to learn English. English is the most commonly taught foreign language.
more than 1 billion people are in the process of learning English. And did you know that more than 80% of home pages on the web are in English? I didn't. Can you imagine surfacing on the web without understanding English? Of course. Você destacou alguma coisa aí, Pauline? Na segunda coluna da lista, alôs. Alôs. Deixa eu ver o contexto ali. I'll give you a few reasons. Vou te dar algumas razões, alguns motivos. First, there are over 50 countries where English is the official language. It is useful for business. É útil para os negócios e para viagens. And it allows permite. To allow. Allows you to interact. Permite você interagir with many new people. That's okay. That's okay. Paulina, why do you think so many people around the world are trying to speak English? Because speaking English is necessary for the work and study and to learn more things. More things, of course. Can you read the second part there? No problem, Paulina. That's perfect. No problem. It's not a problem. Mas no problem. You give your point of view. Now you can read what Melissa thinks. No problem, Paulina. No problem. I will give you a few reasons. First, there are over 50 countries where English is the official language. It is useful for business and traveling, and it allows you to interact with many new people. There are over 600 million speakers of English as a foreign language. Conhece a palavra foreign ali? Não, acho não. Foreign language, uma língua estrangeira. Amazing! That helps to encourage more and more people to learn English. English is the most commonly taught foreign language. More than 1 billion people are in the process of learning English. And did you know what? More than 80% of home pages on the web are in English? You know what is there? Thought, lembra? Idiot. Thought. Lá em cima. English is the most commonly taught foreign language. A língua estrangeira mais comumente taught, ensinada. Taught, right? I didn't. Can you imagine surfing on the web without understanding English? Okay. Yes, nowadays it's possible because we have many content, content on the web that's already in our language, in Portuguese. But of course, depending on what you are searching on the web, you will find only pages in English, right? And even when we have some social medias like Instagram, we start using English terms to talk about some things. For example, we have stories. Você viu os stories do fulano? Você tem status. Enfim, é um processo que é natural de acontecer, no entanto, eu não aprecio, sabe? Por mais que eu seja professor de inglês e gosto muito do idioma, eu não acho que isso é interessante na questão, por nossa valorização do nosso português mesmo. A gente acaba perdendo muita coisa, assim, de traços, né? Tudo bem que é algo originário do inglês, e às vezes fica na dificuldade de tradução, por exemplo, a palavra internet é um exemplo, né? Disso. Let me see here what people is talking about. About Victor's opinion about number one of the talk time is the waterfalls. Can be like Iguaçu waterfalls, ok? Cataratas do Iguaçu, por exemplo, né? Não sei se está falando de lá, mas se fosse Iguaçu waterfalls, I think the most worrying is the pollution in the water, ok? Jad says that everyone should stop eating meat. KKKK. Okay. Victor said that I think deforesting and polluting. Yes. That's okay, Victor. Thanks, people, for answering that, right?
That's important. Paulina, we have some questions now that even I don't know the answer. Okay, but maybe you know when this is celebrated the Earth Day. I think it's April or May, something like this. Let's make this activity in another time, Paulina, in another period. Just for now, for finishing, eu vou anotar aqui. Vou pegar minha agenda. Piririm, pororó, piririm. O nome dele é cachorrinho. Humans to become aware and take care of. Nossa, olha que francês, meu Deus do céu. Vitor é um prodígio. Ele tá pronto para. Tá deitando no inglês. 23. Iniciar e finalizar então o quiz, né? Trocamos o speak up de novo, Paulina. Pode ser? No problem there. Paulina, the last part, listening for understanding. Edward sent his boss a message explaining his absence from work. You know, absence, for example, Victor, Jade, and Stephanie sent me a message explaining their absence, you know, ausência, absence, you know, absence from work. Why did Edward miss work? A palavra miss você conhece, né, nesse contexto ali? Miss, you know, for example, Stephanie, Duda, gente. Stephanie, Jade, and Victor are missing the class today here, you know, missing, right? Let's check why. Book 3, Lesson 22, Listening for Understanding. Edward sent his boss a message explaining his absence from work. Why did Edward miss work? I hope you can understand, Mr. Wilson. My dog had 5 puppies and I needed to help her. O cara gravando áudio, né? Jade say that she loves Florianopolis beaches, right? Nice, Jade. Florianopolis beaches are incredible. Fica Amazon, yes, the Amazon. Por isso eu falo, por exemplo, Rio Amazônia, Rio Amazonas, né? Pode ser Amazônia ou Amazonas, Amazon, right? Amazon. Paulina, one more time. Why did Edward miss work? I hope you can understand, Mr. Wilson. My dog had 5 puppies and I needed to help her. You know what's going on in the conversation, Paulina? Oh, that's good. Você conseguiu escrever puppies ali? Perfect. Coloquei assim, Edward's dog has 5 dogs and he has to help her. Or you can say also that 5 dogs or 5 puppies. That's the same. That's the same. No problem, Paulina. That's perfect, Paulina. Gente, é nóis que voa. Alguma perguntinha mais aí, queridos? Uma pena vocês não estarem aqui, tá? Presentes. But anyway, thanks for watching the class today. Alguma pergunta mais, queridos? Podemos finalizar então? Tranquilo? See you next class. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye.